Boa tarde. É um prazer estar aqui. Todos estão me ouvindo bem? Tá? Então vamos lá. É um prazer estar aqui. Eu acho que é um tema que está cada vez mais atual. A gente vai separar boa parte para conversar sobre isso. Mas vamos entender um pouco esse processo. Porque se nós analisarmos, até a década de 50, 60, você não tem o pensamento de uma mulher, ou de um pai, ou de um médico, achar o aborto alguma coisa normal. Isso não passava pela cabeça dessas pessoas. E hoje nós vemos essa discussão tomando conta da sociedade brasileira, do movimento espírita, de outras sociedades, de outros movimentos religiosos. O que eu quero mostrar para vocês é que essa descriminalização, ela não vem simplesmente pela mudança dos tempos. Ela segue um programa. E eu espero poder trazer fundamentos para que vocês vejam que esse programa, ele está muito bem documentado. Ao contrário do que a gente pensa, né? Normalmente, teoria da conspiração, as coisas estão escondidas. E não é teoria da conspiração exatamente porque está tudo muito bem documentado. Então, eu gostaria de falar como foi esse processo, até que a gente chegue hoje no Supremo e se discuta se uma criança, e eu vou me referir como criança, de 12 semanas, ela pode ou não viver, de acordo com o arbítrio, com o desejo da mãe ou dos seus pais. Ok? Vamos lá, então. Tudo começa com esse senhor que aparece a fotinho aí embaixo. Ele é o neto do grande magnata do petróleo, chamado John Rockefeller. Então, aí nós temos John Rockefeller III, uma família extremamente rica. Eles usam quase $500 milhão no começo do século XX para fundar a Fundação Rockefeller. Por vários motivos que aqui não vai dar tempo da gente abordar. John Rockefeller III, ele tem um papel inicial num escritório que eles chamam de higiene social. Essa higiene social, começo do século XX, é para combater comportamentos no estado de Nova York, na cidade de Nova York, que não eram considerados adequados, como prostituição, drogas, doenças sexualmente transmissíveis, alcoolismo e pessoas que eram consideradas, essas pessoas, não adequadas ao convívio social. Esses trabalhos que eram feitos nesses escritórios de higienização social eram trabalhos que, além de receber essas pessoas, encarcerar, também era um trabalho visto como de eugenia. As pessoas pegavam e cortavam qualquer possibilidade desses presos, né, dessas pessoas tratadas, delas se reproduzirem. Isso foi feito muito até a Segunda Guerra Mundial, baseado, né, numa ideia que vem de Charles Darwin, que é cooptada pelo primo dele, Francis Galton, de que, assim como as espécies se melhoram, se você tiver uma criação de boi, tiver uma matilha, né, um canil, você vai fazendo com que a espécie vá progredindo com seus melhores exemplares. Eles tinham a ideia que o ser humano deveria reproduzir com seus melhores exemplares. E aqueles que não fossem os melhores exemplares não deveriam se reproduzir. Então, John Rockefeller III, ele participa também muita viagem para a Ásia, principalmente depois do pós-guerra. Ele conhece o Japão, conhece a Índia, conhece a China, e ele fica muito impressionado com a população muito grande desses países. Ele fica impressionado com a população muito grande desses países. Pensando nisso, e como ele não tinha o apoio da Fundação Rockefeller, ele resolve criar junto com a Fundação Ford, o Population Council, visando exatamente a redução da população mundial. Porque, na visão dessas pessoas, se você tem um crescimento de população e você não tem bens para todo mundo, você fomenta as guerras. Ele cria em 1952
logo depois da Segunda Guerra Mundial. E ele chama para compor o conselho dessa nova instituição um sujeito chamado Frederick Osborne, que era eugenista, trabalhava com demografia e com essa seleção de cidadãos mais aptos. Aí, aquilo, né? Tá bom, legal, isso foi de 1952, Nova York, o que eu tenho a ver com isso? Vai ser um encontro de ginecologistas e obstetras, agora em outubro, no Rio de Janeiro. Se esperam 8.000 profissionais de medicina para esse encontro, patrocinado por esse Population Council e por outras entidades que nós veremos no decorrer dessa palestra. Qual o objetivo? Preparar esses profissionais da área de saúde, sensibilizá-los para a prática do aborto no Brasil. Então, essa Population Council continua existindo, continua ativo, continua recebendo muitos milhões de dólares para fazer isso, e o encontro é aqui no Brasil. E aí vocês têm uma série de patrocinadores, muitos laboratórios e instituições, que são instituições que promovem o aborto. E aí eu vou resumir da seguinte forma: instituições abortistas são quaisquer instituições que entendem a descriminalização do aborto ou a prática de aborto. Então, isso é voltado para 8.000 médicos na área de saúde. Então, né, pessoas que eram para estar envolvidas pela defesa da vida estão sendo cooptadas de forma internacional para criar clínicas de aborto no Brasil e no exterior. O Population Council faz um trabalho bastante tenaz. Primeiro, para tentar entender o crescimento populacional no planeta. Depois, como reverter esse crescimento. Então, eles separam bastante dinheiro para bolsas de estudiosos na área da medicina, da sociologia, da demografia. E, a partir daí, formar um conceito acadêmico de como fazer que a população não continue, né, se multiplicando, né, na ordem que vinha acontecendo. Mas eles percebem que mesmo as grandes fundações, como a Carnegie, a Rockefeller, a Ford, e depois vão entrar outras, a fundação ela não tem dinheiro suficiente para bancar isso num nível internacional, no nível mundial. E aí eles começam a sensibilizar o governo americano. E o governo americano já tinha uma agência de auxílio a países de terceiro mundo, chamado USAID. E eles começam a utilizar a USAID para, através do governo americano, fomentar a política de redução da população de países de terceiro mundo. E isso é muito importante a gente entender. Redução da população do planeta, mas redução de que população? Não é qualquer população. São a população dos países que eles julgam que são países pobres e que a pobreza desses países pode gerar um problema estratégico para essas grandes nações. Essa USAID, ela recebe tanto dinheiro para implementar essa política de contenção demográfica que o equivalente dela, em termos de volume de grana, só é comparado ao Plano Marshall, que é o plano que foi utilizado para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando isso na década de 50, 60, algo em torno de 1,5 bilhão de dólares. As pessoas ficam muito chocadas, né, vendo hoje a política americana de construir muros. E realmente, se você for parar para pensar, não é tão inteligente como esse pessoal faz. A ideia não é construir muro para as pessoas chegarem aos países de primeiro mundo. A ideia é não deixar as pessoas de terceiro mundo nascerem.
E aí o presidente Nixon, ele fica tão impressionado com esse lobby feito pela Population Council, pelas fundações, que ele coloca a máquina governamental a favor dessa contenção de explosão demográfica. Então veja o que eles dizem. Em 1830, havia 1 bilhão de pessoas no planeta Terra. Em 1930, havia 2 bilhões. Em 1960, já haviam 3 bilhões. Hoje, a população mundial já está em 3 bilhões e meio de habitantes. Foram necessários milhares de anos para produzir o primeiro bilhão. O bilhão seguinte demorou um século. O terceiro veio em 30 anos. O quarto demorará apenas 15. No final deste século, século 20, a Terra conterá provavelmente mais de 7 bilhões de seres humanos. E depois desse tempo, cada nova adição de 1 bilhão não demorará mais que uma década. No ano 2000, o 8º bilhão somar-se-á em somente mais 5 anos e daí para frente cada bilhão adicional em tempo cada vez mais curto. Quero dirigir essa mensagem ao Congresso dos Estados Unidos sobre as dimensões internacionais do problema populacional e acrescentar a essas considerações quais serão as consequências internas para os Estados Unidos. Presidente Richard Nixon, mensagem dirigida ao Congresso, 18 de julho de 1969. Depois, em 1970, ele criou uma comissão para implementar toda essa política, utilizando o USAID em todos os países, considerados países emergentes ou países pobres. E quem ele chama para presidir essa comissão? John Rockefeller III. A pessoa que colocou, que fundou a Population Council. E, estrategicamente, colocou um médico epidemiologista, que combate epidemia, para cuidar da política da USAID a nível internacional sobre essa questão de aumento populacional e o que a USAID poderia fazer. Então, esse médico foi o senhor Heimer Ravenholt, e vejam o que ele fala. Isso aqui é uma entrevista dele na década de 70, 80, a respeito de como funcionava essa política da USAID. Rapidamente fornecemos algumas centenas desses aparelhos obstetras, ginecologistas e pesquisadores colaboradores, escolhidos em muitos países do Programa Internacional de Pesquisa da Fertilidade. E é interessante, eles não falam assim, controle populacional, é direito reprodutivo, ou pesquisa da fertilidade, ou direitos da mulher. Eles jamais dizem, como eles mudaram o nome de higiene social para controle populacional, de controle populacional, eles mudaram para direito reprodutivo, porque não ficava bem. Então vai mudando a semântica das palavras. E eles começam com uma distribuição e um treinamento muito grande da área médica, chamando médicos de todos os cantos do mundo para treinarem o uso de métodos abortivos. Aí, continuando, dentro de algumas semanas, o retorno deixou claro que os kits de regulação menstrual estavam trabalhando bem. E aí, deixa-me fazer um parênteses. Regulação menstrual. Se a mulher menstrua, ela tem o seu período fértil, seguindo um ciclo. Se ela para de menstruar, nós temos basicamente duas condições. Ou ela está tendo alguma dificuldade, algum problema, alguma doença, ou ela está grávida. Então, quando eles falam regulação menstrual, eles estão dizendo que essa mulher está grávida e que eles vão retornar a menstruação dela. Em outras palavras, eles vão praticar aborto. E, para isso, ele vê uma série de instrumentos que podem ser utilizados, mas numa viagem à Índia, onde na Índia estava se discutindo a legalização do aborto, ele vê que boa parte daquele país não tem energia elétrica. Sem energia elétrica, você não tem como fazer aborto. Então, ele volta aos Estados Unidos, faz um convênio com um laboratório chamado Battelle, para criar um aparelho de aborto, fazendo sucção a vácuo, de forma que qualquer pessoa, em qualquer localidade, por mais afastada que esteja, possa utilizar o kit de regulação menstrual. Continuando, encomendei mais de 10 mil kits. Cada kit podia ser usado
muitas vezes. Tem uma amiga obstetra e ginecologista na Malásia, que usando um só kit, lembrando, né, ele encomendou 10 mil, um só kit com algumas reposições de canaletas, conseguiu realizar 6.800 interrupções de gravidez. Eles trabalham com meta. Eles não veem feto, não veem criança, não estão preocupados com a mulher, não estão preocupados com a mãe. Eles estão preocupados de diminuir a população na Terra. E mais uma vez, não é loirinho de olho azul que eles estão preocupados. Eles estão preocupados com países que, na pobreza, crescendo, vão procurar situação melhor nesses países ditos de primeiro mundo. Então, a forma que eles fazem é tentar regular esse crescimento nesses países. E para vocês verem que a coisa chega ao Brasil, aqui nós temos uma cartilha da USAID, essa do senhor Haverholt, falando de 30 anos de participação da USAID na saúde reprodutiva das famílias brasileiras. E as diversas táticas que eles utilizaram, principalmente no Ceará e na Bahia, que eles colocam nesse relatório, estados pobres, necessitados do nosso auxílio, para fazer esse auxílio do direito reprodutivo. Entenda-se, aborto, anticoncepcional, pílula do dia seguinte, uso de misoprostol, que é o conhecido Citotec, todo tipo de medicação. E eles contam nesse livreto, vocês podem puxá-lo na internet, que eles resolvem assumir uma posição mais discreta na política e investir, eles ficam mais na área médica, e na parte política, eles investem em ONGs feministas, para que essas ONGs feministas, recebendo dinheiro do governo americano, elas possam ir ao Congresso com especialistas discutir o direito da mulher ao aborto. Então, assim, da onde é que vem o dinheiro dessas pessoas? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Da onde é que está vindo o dinheiro? Quais são os interesses que estão por trás disso? Algumas pessoas questionam, né? Poxa vida, mas homem falando de aborto, esse tema específico, que trata de organizações, a quem interessa a descriminalização do aborto, qual o movimento que eles estão fazendo na legislação, não é um movimento, na verdade, em defesa do embrião. É um movimento em defesa da mulher. E, no nosso caso, da mulher brasileira. Queria passar um videozinho curto para vocês a respeito de como é a ajuda americana nesses... America's National Security Council issued a report that was intended to define the United States government's official policy on controlling world population. It was called the National Security Study Memorandum 200, or NSSM 200, and it was formulated in cooperation with the United States Agency for International Development, the U.S. State Department, the Department of Defense, and the Central Intelligence Agency. One of its goals was to establish a strategy for reducing the populations of third world countries so that the United States could have increased access to their natural resources, particularly minerals and metals. Among the conclusions of NSSM 200 was that no country has reduced its population growth without resorting to abortion. The authors of the report then identified 3 non-governmental agencies that would be funded to carry out the government's population control agenda in the targeted countries. One of those agencies was Planned Parenthood. One of the tactics specified in NSSM 200 was that we might withhold food aid after a disaster if the countries do not accept the American idea of birth control, and this has happened many times all over the world. One example is the Southern American country of Guyana, which was hit by a hurricane back in 1997. Now, they had turned down abortion and birth control for 12 years straight, but after the hurricane hit Guyana in 1997, the World Bank said, we will not give you any aid unless you legalize abortion and birth control, and that's exactly what they did.
I've seen this several times in Africa, where droughts have hit, and the United Nations and USAID will not assist unless they accept birth control. I've been all through Africa myself, and I've seen medical clinics that are full of birth control devices, but no safe motherhood delivery kits. There's no anesthesia, there's not even any bandages there. There's crates and crates of birth control pills and condoms. Now, while our commitment to birth control is going up every year, our commitment to authentic economic development is dropping. So we see less clean drinking water funding, less school funding, see less medical clinic funding. Another example is Haiti. Haiti has been hit by hurricanes several times, and the United States and other countries are saturated with birth control. In Haiti now, any woman, 90% of women at least, can now get access to any kind of birth control they want to, government funded, but less than 20% of the Haitians have access to clean drinking water. Now try to imagine there being a natural catastrophe in a country like Canada or Australia or France or England. And we go in there and we say to them, we're not going to offer you any kind of aid unless you accept our philosophy on birth control and population control. That will be outrageous. But that's our standard operating procedure when we go to a black country after a catastrophe of some kind. Basicamente é assim que funciona. Um país passa por um desastre natural. Um país está precisando de dinheiro para resolver algum problema. Não é só o governo dos Estados Unidos. Envolve Banco Mundial, envolve organizações das Nações Unidas. O dinheiro só é liberado para esses países a partir do momento que eles começam a assumir posturas de controle da natalidade. É uma espécie de neocolonialismo e uma eugenia racial, só que não fundada só na cor da pele, mas da onde a pessoa vem, o país que ela nasce, a cultura que ela está imersa. Por isso, assim, que às vezes a gente fica impressionado com aquelas cenas das pessoas se lançando em botes, sem nenhuma condição, mas se lançam no mar para sair de países onde tem muita dificuldade, para chegar em países que têm condições melhores e são rechaçadas, aí nos choca. Mas o que essas pessoas fazem é na escala de milhões de nascimentos que não acontecem porque, por influências estrangeiras, esses países não deixam. Então, é muito mais do que um muro, onde você separa pais e filhos para depois devolvê-los para o país de origem. A ideia é ir no país de origem e, nesse país de origem, a pessoa não se reproduzir. Então, isso é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Isso não está acontecendo só na Guiana, no Haiti, né, na África subsaariana. Não, está acontecendo conosco o tempo todo. Mas sigamos. E aí, você tem um braço da USAID nas Nações Unidas. Porque o que acontece? Muita gente percebeu que o governo americano, ele fazia esse trabalho que era considerado um trabalho de ingerência. E os países começaram a defender a sua soberania. Para que eles continuassem fazendo esse trabalho, sem parecer uma imposição do governo americano, criou-se nas Nações Unidas esse órgão chamado United Nations Population Fund, né, a UNFPA, porque o A seria de Activists, depois eles mudaram o nome e tiraram, mas o acrônimo permaneceu. Então, é o braço da USAID. Os Estados Unidos e a USAID é o que mais põe dinheiro nesse órgão para que ele promova direitos reprodutivos nos diversos países. E aí está a página dele aqui no nosso país, né? O NFPA Brasil. E temos aí também nessa página, se vocês tiverem a curiosidade de entrar, quais são as ONGs, quais são os grupos do Brasil que recebem dinheiro via o NFPA. Depois, no governo Reagan,
teve uma emenda de um senador chamado Jesse Helms, chamado Emenda Helms. Essa emenda, eles ficaram muito assustados nos Estados Unidos com o crescimento do aborto nos Estados Unidos. Houve um caso que chegou à Suprema Corte. Esse caso, Roe versus Wade, decidiu que não seria mais crime a prática do aborto. Na década de 70, em 1970, contabilizava-se 40 mil abortos nos Estados Unidos. Quando foi aprovado, passou para 195 mil. 10 anos depois, na década de 80, eram contabilizados 1,5 milhão de abortos. Agora, anos 2000, 1.300.000 abortos. Essa conversa de que se legalizar diminui, não diminui. Ao contrário, aumenta, exponencia. O que pode acontecer é acontecer como no Uruguai. No Uruguai tem 33 mil abortos clandestinos. Isso sensibilizou os congressistas e eles aprovaram a legalização do aborto. No primeiro ano de legalização, foram contabilizados 6.600 abortos. Onde é que estavam os outros 23.400? Era estatística inflada. E aqui no Brasil acontece a mesma coisa. E depois eu vou falar para vocês. Nós temos 1,5 milhão de abortos no Brasil. Não passa nem perto disso. Mas isso a gente vai chegar lá. Então, como eles secou com essa... houve um crescimento exponencial do aborto nos Estados Unidos. Eles ficaram muito assustados com esse crescimento. Eles resolveram não financiar mais nenhuma instituição abortiva fora dos Estados Unidos, porque no território americano já tinha sido legalizado. Então foi a emenda Helms. Após essa emenda, secou a torneira que depositava dinheiro nas diversas instituições internacionais. Para continuar o trabalho feito pela USAID, eles criaram o IPAS. E o fundamental do IPAS é distribuir aquele material de aborto feito a vácuo, o chamado MIL, que é manual a vácuo, para os países ditos de terceiro mundo. Aqui é a página do IPAS. Então, o IPAS, ele atua aonde o aborto não é legalizado. Quando morre, eles apoiam as clínicas clandestinas. Todos esses organismos, tá? Eles apoiam a clínica clandestina. Quando morre gente, aí eles falam, tá vendo? Está morrendo porque não está legalizado. A lógica é perversa. Vejam o que diz esse artigo de um sociólogo da década de 80 falando sobre o IPAS. Como disse um ex-membro da a nossa política é de quanto mais aborto é ilegal, mais atrativo nos é, pois é uma necessidade. Se é legal, outras organizações podem cuidar disso. Realmente. Normalmente, quando legaliza, vai a IPPF. Eu já vou falar daqui a pouquinho. Atualmente, o trabalho do IPAS está presente em 3 áreas. Provendo empréstimos para o estabelecimento de clínicas de aborto. Vejam o parágrafo de cima. Nós estamos onde o aborto não é legal. Olha o parágrafo de baixo. Provendo empréstimos para o estabelecimento de clínicas de aborto. Se o aborto não é legal, como que essa instituição pode promover, financiar clínicas abortivas? Continuando. 2. Manufaturando equipamentos para aspiração a vácuo, tendo como finalidade a venda para outras organizações, como a Pathfinder e a IPPF. A Pathfinder atua também bastante no Nordeste brasileiro, provendo serviços diretos de aborto. A preocupação desse povo não é o direito da mulher. É a primeira coisa que a gente tem que entender. O interesse dessas pessoas não é respeitar a soberania desses países. O interesse dessas pessoas é que nós não nos reproduzamos. É isso que eles querem. Não é para ter filhos. Vejam o relatório que é o chamado NSMM 200, também conhecido como relatório Kissinger. É fundamental
a aprovação do aborto, a legalização do aborto, para o controle populacional. E isso não é uma verdade. Porque o Brasil, nós não temos a legalização do aborto. E a taxa de crescimento vem decaindo assustadoramente a cada nova pesquisa do IBGE. Na década de 60, as famílias costumavam ter, em média, 6 filhos. Hoje tem 1 e olhe lá. Não é? 2. 3. Está vendo? O terceiro normalmente é conhecido como temporão. Né? O pai e a mãe não prestaram atenção, nasceu o temporão. Mas a média hoje, 1 e pouco por família. Então não precisa de aborto para diminuir a população. Mas a mentalidade na década de 60 do relatório Kissinger, que tinha como fundamento a segurança dos Estados Unidos, é que se você não implementar aborto nesses países, vai afetar a segurança americana. Sua estratégia neste terceiro front, provendo serviços diretos de aborto, né, é a de identificar médicos que estão interessados em aborto, sendo ou não legal. E então, ajudá-los a iniciar os serviços. O IPAS está agora dando apoio a clínicas em cerca de 20 países, incluindo México, Brasil e Indonésia, aonde o aborto é ilegal. No México agora já é legal, não sei na Indonésia. Gente, não tem nada a ver com meu corpo, minhas regras, sabe? Direito, eu sou dona do meu corpo, não tem nada a ver com isso. Eles estão um pouco se lixando. É para fazer aborto. Se a mulher vai morrer, não é problema deles. Eles querem diminuir a população. Então eles não estão interessados nisso. E o mais interessante é que eles apoiam grupos. O IPAS é um dos patrocinadores da FIGO. Aquele congresso internacional que eu falei, de ginecologistas e obstetras, é uma das patrocinadoras. Quanto tempo eu tenho ainda? Só para me... mais 5 minutos? Tá. Sigamos. E aí, depois que o aborto ele é legalizado, chega a IPPF, né? International Planned Parenthood Federation. O que eu acho barato são os nomes, né? É paternidade planejada. Não tem nada de paternidade. Se depender desse pessoal, você não vai ser pai nunca. Porque não é o interesse deles que você tenha filho. E a IPPF tem um documentário muito legal, que eu sugiro que vocês assistam, vocês encontram no YouTube, chamado Blood Money. O Blood Money fala da IPPF. A IPPF, o que ela faz? Ela vai nas escolas, nas universidades, e fala do direito reprodutivo. A questão, né, dos jovens transarem da maneira mais segura possível. E distribui cartões dizendo, olha, qualquer dúvida que você tiver, nos ligue. E distribui camisinhas para esse pessoal. Pílulas. Só que no documentário aparece, são preservativos, são pílulas de baixa qualidade. Aí o que acontece? Essas moças engravidam. Depois que elas engravidam, elas estão com um cartãozinho do pessoal da IPPF. Elas ligam. E aí eles pegam e recebem essas moças, porque eles ganham cada aborto feito. O governo americano já colocou mais de $1 bilhão nas diversas agências da IPPF. E a IPPF foi fundada por uma enfermeira que entendia que negros, alcoólatras e mendigos não poderiam se reproduzir. A primeira clínica abortiva dessa senhora, chamada Margaret Sangers, foi no bairro do Harley, para atender mulheres negras. E existe uma crítica fortíssima que a taxa de crescimento da população negra americana está diminuindo, porque são as pessoas que mais estão na linha de interesse da IPPF. A coisa também está lá com eles. Aquele documentário que eu mostrei falando da USAID, aquele documentário mostra como o aborto é promovido nas periferias das grandes cidades americanas, visando públicos
negros e latinos. Então não é só crescimento populacional em países de terceiro mundo que eles estão querendo evitar. É crescimento populacional no próprio país deles, de quem não é loiro de olho azul, né? De quem não chegou no Mayflower lá. A IPPF, ela é uma das patrocinadoras também da BemFund, que é uma organização aqui do Brasil, que já era ajudada pela USAID. E, para quem não acompanha, tem uma arguição de descumprimento fundamental de número 442 no Supremo, que quer tratar da legalização do aborto para bebês até a 12ª semana. Quem promoveu essa ação foi essa ONG chamada ANIS, junto com o partido PSOL. E quem é a parceria que tem a ANIS? A IPPF. E qual é a estratégia que eles fazem? Financiar médicos, para que médicos contratem advogados. Isso aí não é só a IPPF, tá? O IPAS, a USAID também. Para que as fundações também provoquem o judiciário para casos de aborto, como, por exemplo, foi o caso dos bebês anencéfalos. Para que isso bata no Supremo. Porque no Congresso Nacional, como a maioria esmagadora da população é contra o aborto, eles tentam através de ativismo judicial. Deu certo nos Estados Unidos. A Suprema Corte Americana aceitou. Então, o que se faz? Você pega, judicializa a questão, várias pessoas entram com o mesmo tipo de pedido, você tem uma relevância, essa relevância chega ao Supremo. Para que o Supremo, eles possam contornar a legalização, não pelo fórum correto, que tem legitimidade, que é o Congresso Nacional. E hoje nós temos um Supremo que ele quer se arvorar, não na condição de legislador, ele quer se arvorar na condição de constituinte. Porque eu sou da área do direito, eu sou advogado. A primeira coisa que a gente aprende em hermenêutica jurídica é que quando a lei ela é explícita, não cabe interpretação. E nenhuma interpretação pode ser contra o que está exposto na lei. Se o constituinte determina uma determinada visão, se aquela visão não for mudada por uma emenda constitucional, ela é válida. O Supremo não pode chegar e falar, olha, a Constituição está falando que é um notebook, mas por conta dos direitos humanos, os direitos de dignidade disso, daquilo, na verdade, onde vocês estão vendo o notebook, trata-se de uma máquina de lavar. Aí eles não gostam quando a gente fala, isso é ativismo judiciário. O que é ativismo judiciário? Você pegar a sua ideologia, distorcer o entendimento jurisprudencial, o entendimento legal, para fazer valer essa distorção como regra. Gente, leis são feitas no entendimento da cultura de uma sociedade. A cultura também é impregnada do sentimento religioso. O Estado é laico, mas não é um Estado ateu. Ele tem que respeitar a cultura do seu próprio povo. Você não pode impor 11 pessoas imporem a sua visão de mundo, passando por cima da carta que eles juraram defender, que é a Constituição, para fazer impor essa visão. Mas, parada essa digressão, o que nós temos? Agora no Supremo, a DPF 442, por essa ONG ANIS, que ela, quando foi falar dos bebês anencéfalos, contratou quem? O advogado que hoje é ministro supremo, o ministro Barroso, que vai julgar a questão do aborto até a 12ª semana. Assim que deu a Zika, eles já começaram a se movimentar para a mulher ter direito de abortar os bebês com má formação. Na Islândia, não nascem mais crianças com síndrome de Down, porque são abortadas. Olha para uma pessoa com síndrome de Down e fala bem na carinha dela assim, eu acho que você não tinha o direito de você ter nascido. Porque é isso que eles estão fazendo com os bebês. E aí eu gostaria de mostrar
mais um filminho, agora, de uma senhora que tem um cargo importante na Planned Parenthood. Ela foi filmada por um grupo ativista pró-vida sem saber. E vejam o que essa moça, representando essa instituição, estava fazendo. A lot of people want attack parts these days because they're looking for specific nodes, AV nodes, SA. I was like, wow, I didn't even know. Good for them. Yesterday was the first time she said people wanted lungs. And then, like I said, always as many attack livers as possible. People just want livers. Some people want lower extremities too, which that's simple. I mean, that's easy. I don't know what they're doing with it. I guess they want muscle. Yeah, a dime a dozen. I'm the medical director for the national office for all of the Right. affiliates. So I say, okay, what are you looking to supply today? We've been very good at getting heart, lung, liver. Every provider has had patients who want to donate their tissue, and they absolutely want to accommodate them. They just want to do it in a way that is not perceived as this clinic is selling tissue, this clinic is making money off of this. Okay, so when you are or the affiliate is determining what that is monetary, Yes. so that it doesn't raise any question of this is what it's about. This is the main. What price range would you? You know, I'm going to throw a number out. I would say it's probably anywhere from $30 to $100, depending on the facility and what's involved. The $30 to $100 price, that's per specimen that we're talking Per about, right? specimen. Yeah. Yes. The $30 to $100 price, that's per specimen that we're talking Per about, right? specimen. Yeah. Yes. Fica mais claro que quando você legaliza o aborto e você tem clínicas de aborto, você pode ganhar um dinheirinho muito bom promovendo palestra, vendendo preservativo e pílula anticoncepcional de baixa qualidade. Aí as pessoas engravidam, aí você vende o serviço de aborto e do resultado do aborto, que são os fetos, você ainda ganha dinheiro vendendo peça deles no mercado. Aí eu estava dando essa palestra lá em Brasília e perguntaram para mim, eu dei a palestra, depois veio o momento de perguntas e respostas. E o que você acha disso? Eu falei, para mim é satânico. Não é nem diabólico, é satânico. Aí uma colega, não, mas você não pode falar isso. Olha só, você usar a morte de bebês, você não se preocupar com a saúde mental, física dessas mães, você vender isso no mercado, eu vou dizer que é o quê? Qualquer noção de moral, qualquer noção de humanidade foi rompida. É assim que a gente discute tomando vinho, comendo e falando de quanto a gente vai vender pulmão, rim, cabeça. Em que momento que a gente está achando isso natural, está achando isso normal? Aí vejam, a IPPF, o IPAS é quando é ilegal, a IPPF é quando é legal. E a IPPF patrocina já vários grupos no Brasil. Só está esperando a legalização para instalar o negócio multimilionário das clínicas dela. São mais de 180 clínicas espalhadas no mundo inteiro. Aí vejam, né? Aí eu entro no ponto que eu gostaria de falar com vocês a respeito das estatísticas do aborto. E
é interessante que sensibiliza muito isso, inclusive no meio espírita. Mas não é um mal menor. Não tem aborto seguro. Aborto é intervenção cirúrgica. Pode dar errado. E muitas vezes dá errado. Nesse documentário Blood Money, quando dá errado, sabe o que eles fazem? Põem a moça no carro, levam e jogam ela na frente da porta do hospital e vão embora. Para não associar o problema dela com a clínica abortiva. Essa pessoa está preocupada com a saúde da mulher? Aí, vejam, a IPPF tem um braço estatístico chamado Instituto Alan Guttmacher. Esse instituto, que leva o nome do ex-presidente da IPPF, ele faz o seguinte cálculo. Ele pega o número de internações por problemas de gestação e multiplica por 5. E fala que esse é o número de abortos naquele país. Então, por exemplo, no Brasil, em 2013, nós tivemos 206 mil casos. E esse Instituto Anis, que eu estava falando aqui, ele fez uma pesquisa que é reconhecida a nível internacional, junto com a Universidade de Brasília, que cada 2 mulheres que abortam, uma vai procurar o Sistema Único de Saúde. Então, se você tem aqui 200 mil pessoas que são internadas com problemas gestacionais, e pode ser vários tipos de problema, não necessariamente aborto, eles pegam e multiplicam por 2. Aí dá 400 mil. Não, aqui no Brasil hoje é 150 mil. Multiplica por 2, dá 300. Bom, então nós sabemos que 300 mil mulheres, em tese, abortaram. O que não é verdade, porque eles pegaram todas as internações. A pessoa podia estar com problema de pressão alta, eclâmpsia, podia estar com problema de uma gravidez ectópica. Tudo isso foi colocado como prática de aborto. E aí eles multiplicam por 5. Qual o critério para eles multiplicarem por 5? Não há. Então é uma estatística que não tem um critério científico. E com isso você tem 1,5 milhão de mulheres que abortam no Brasil. E aí pronto, parece uma chacina. Mas pegando os dados do SUS, e aí 2013, baseado que a cada 2 mulheres que abortam, uma precisa de internação, que em 2013 foram 206 mil internações por problemas gestacionais. Entendam, todo tipo de problema. 206 mil. E também se sabe que a cada dessas mulheres todas que se internaram por problemas referentes à gestação, à gravidez, 25% fizeram aborto. Aborto querido, clandestino, sem apoio legal. Então, 25%. Então, o que nós temos? 206 mil internações, você multiplica por 0,25, você vai ter 51 mil mulheres que praticaram abortos, que procuraram o SUS. Como nós sabemos que para cada uma mulher que procurou o SUS, outra não procurou, você multiplica 51 mil por 2, 51 mil os quebrados vai dar 103.134 abortos. Desses abortos, 100 e tantos mil, sabe quantos chegaram a óbito da mãe? Das crianças foram 101 mil, tá? Agora, quantos chegaram a óbito da mulher? 70. 70 mulheres. No Brasil, morrem 65 mil pessoas por ano por violência urbana. Isso é um problema de saúde pública. Se você pegar pessoas que infartam com câncer, você vai ter milhares de pessoas. Isso é um problema de saúde pública. Desculpa, aborto não é problema de saúde pública. 70 pessoas em qualquer condição de saúde não formam um grupo para dizer que uma nação de 200 milhões de pessoas precisam rever as suas regras legislativas, morais, sociais, por 70 pessoas. Ninguém está dizendo que a gente queria que essas 70 morressem, todo mundo é contra, ninguém é a favor. Mas vejam que o lobby, se você pegar no número, o número não se sustenta. Então, por isso que esse número tem que ser multiplicado à exaustão, porque existe interesse comercial também.
muitos médicos só esperam a legalização para abrirem as suas clínicas abortivas e vão ganhar dinheiro, gente. E vão ganhar dinheiro. E pergunta se esses médicos e médicas estão preocupados com a mãezinha. Eu peço desculpas para vocês, porque meu jeito não é assim, né? Haroldo Dutra, Chico Xavier, né? Não. Eu sou uma pessoa de ascendência italiana. Eu fico indignado com isso. Porque isso é uma carnificina que eles estão fazendo. 180 clínicas no mundo inteiro, uma carnificina. E eu vou ficar batendo palma para isso? Pois bem, aí nós temos esses dois senhores aí. O Frank Wallace Noechenstein, ele era presidente daquele Population Council, fundado pelo Rockefeller III. E ele estava conversando num almoço com um colega chamado Kingsley Davis, que era sociólogo. E falando, animado, dos projetos dele de distribuição de DIU, pílula, contraceptivo, esterilizações nos países. E o Kingsley Davis, que era considerado um gênio da sociologia, falou para ele: vocês estão fazendo errado. Porque, veja, a mulher, ela quer engravidar, ela tira o DIU. O casal quer ter filhos, ele para de usar o preservativo, para de tomar a pílula, para de seguir a tabelinha. Vocês têm que mexerem na motivação das mulheres em terem filho. Vocês têm que fazerem com que essas mulheres não achem a maternidade natural. Tipo, vocês já ouviram falar disso de empoderamento? Empoderamento feminino? E veja o que interessante, eu estava vendo uma pesquisa da década de 80, que estava falando a respeito do perfil da mulher que aborta no Rio de Janeiro. É uma pesquisa mais antiga, mas eu estava pesquisando sobre o uso do misoprostol, o Cytotec, que hoje aquela ideia de agulha de tricô para fazer aborto você esquece. As pessoas raramente vão recorrer a esses métodos. Elas recorrem hoje ao Cytotec. Como vocês viram, clínica para isso aqui não falta. Aí eu estava vendo o perfil da mulher que eles pesquisaram, que foi usar o misoprostol e teve que ser internada para fazer a curetagem. As solteiras abortam 5 vezes mais que as casadas. As mulheres que trabalham abortam 3,5 vezes mais do que as donas de casa. As estudantes, 4 vezes mais. E as desempregadas, 2 vezes mais. E 1 em cada 3 mulheres que abortam é pelo menos o segundo aborto dela. O que quer dizer isso? Que o senhor Kingsley Davis estava certíssimo. A mulher tem que enxergar a maternidade como um freio para a sua vida pessoal. Ela tem que enxergar a maternidade como algo que não deixa ela se desenvolver. E ele escreve no seu artigo: nós temos que atacar o papel de complementariedade do homem e mulher. Já ouviram falar de produção independente? O que essa pesquisa mostra para mim é que, por exemplo, por que as donas de casa abortam menos? Porque tem estabilidade. Por que as outras abortam mais? Porque não tem vínculo. E era exatamente o que o Kingsley Davis falava. Se você mexer na estrutura da família, as pessoas não vão se sentir motivadas a procriarem. Porque uma coisa é você ter um parceiro, uma parceira do seu lado, para você ter filhos e educá-los. Outra coisa é você fazer isso sozinho. Estimula essas pessoas
a não quererem formar vínculos. E a melhor aluna do Kingsley Davis é essa senhora simpática aí do lado, que é a doutora Adrienne Germain. Ela trabalha para a Fundação Ford, escreve um artigo falando a respeito dessas questões de distribuição de métodos contraceptivos, dizendo que eram ineficazes, e isso chama a atenção de uma assessora do John Rockefeller III. Ele conversa com ela num jantar, rapidamente ele entende a proposta dela, e a partir dali, o dinheiro da Fundação Rockefeller, da Fundação Ford e da Population Council é para formar pensadores na área acadêmica, na visão de que a mulher não pode se virar uma parideira. A mulher tem começado a ter ojeriza de ter filhos. Então, na década de 60, você tem as mulheres com 6 filhos. 2018, e olhe lá. Umzinho, e olhe lá. Adrienne Germain trabalha muito tempo com o John Rockefeller, e aquela outra senhora que a chamou para trabalhar se chama Joanna Dunlop. Elas se sentem tentadas a fundar uma organização para defender esses interesses, que é a International Women's Health Coalition. A ideia dessa coalizão de mulheres é, primeiramente, levar o aborto aonde o aborto é ilegal. Depois, fortalecer lideranças locais, identificar e fortalecer lideranças locais em grupos de mulheres, grupos normalmente feministas. E é uma pena que não dá aqui para abordar a questão do movimento feminista, porque, como leigo, o que eu achava? Bom, movimento feminista são as mulheres não querendo se submeter aos homens. Não, não é isso. Isso funcionou na primeira geração do movimento feminista. Depois mudou. Mas dê uma olhada no YouTube, eu falo sobre isso lá. E esse International Women's, ele fala aqui, eu não vou poder ler para vocês, aliás, eu vou ter que ler para vocês, quando ela veio ao Brasil, essa Adrienne Germain. A primeira viagem que realizei ao Brasil, carreguei os kits de regulação menstrual. Lembrando que o Brasil é ilegal o aborto. Ela trouxe kits abortivos. Queria trazê-los na minha bagagem. Naqueles dias, literalmente, fiz muito isso, especialmente na América Latina. Mais tarde, na Nigéria e em Camarões. Aí ela foi para o Rio de Janeiro, para São Paulo e foi para Manaus encontrar um médico que tinha uma clínica de aborto em Manaus, que era patrocinada por essa instituição. Quando finalmente encontramos o provedor de abortos, fiquei absolutamente horrorizada. Ali estava aquele homem, um homem manifestamente decente. Não sei o que é isso, mas tentando fazer o melhor que podia nas condições físicas miseráveis do seu consultório. A coisa horrível era que a Merle, que era a secretária dela, havia lhe doado um aparelho de regulação menstrual, feito de partes plásticas. Aquilo devia ter sido em 1980, e desde então ninguém havia voltado para vê-lo e para dar-lhe outro aparelho. Ele ainda estava usando o mesmo aparelho e esterilizando-o através da fervura, mas não se podia fazer aquilo com plástico. Eu olhava para tudo e pensava, meu Deus, foi nisto que deu fornecer serviços de aborto através da coalizão, né? Essa IWHC. A seringa estava amarelada e quebrada, e havia mais problemas que não quero mencionar. Posso garantir que não havia aborto seguro com aquele aparelho. Conhecia muito bem o equipamento. Tive que ensinar aquele homem sobre como fazer desinfecção a frio e entreguei todos os aparelhos que trazia. Esse instituto, o IWHC, ele apoia aqui no Brasil o Cefêmea, o ECOS, blogueiras feministas, GELEDs, católicas pelo direito de decidir. Que não são católicas, diga-se de passagem.
E aí nós temos o relatório da Fundação Ford no Brasil e depois eu vou passar da Fundação MacArthur. Eles falam de todo o tempo que essas fundações ficaram no nosso país, apoiando médicos, ONGs, movimentos, juristas, parte acadêmica universitária. Eu não estou inventando, vocês podem ler. O da Ford, se eu não me engano, está em português, o da MacArthur está em inglês. Vocês podem ler esses relatórios, eles estão disponíveis na internet. Eles falam da estratégia que foi utilizada. A USAID também, né, durante todo esse período, para promover o direito reprodutivo. Eu sempre acho muito curioso, direito reprodutivo é não se reproduza. Né? Sempre que chama assim, direito reprodutivo, não tem nada de reprodução. E aí nós temos a ONU. Essas fundações e os governos, como eu falei quando eu disse da UNFPA, eles sabem que eles não têm acesso global. Então, eles começaram a se infiltrar na Organização das Nações Unidas. Para nossa tristeza, a Organização das Nações Unidas não representa mais nenhum tipo de compromisso com as populações que são suas integrantes. Ela representa um compromisso com uma agenda para a qual essa agenda visa: só dou dinheiro, só faço algum tipo de atividade naquele país se vocês controlarem a população de vocês. E para isso eles utilizaram duas grandes conferências. A Conferência do Cairo, em 1994, que foi tomado por ONGs feministas, e ali é que veio, né, eles trocaram direitos, controle de natalidade, por direitos reprodutivos. E vejam, países que não legalizam o aborto, eles entendem, eles estão forçando uma situação, dizendo que esses países estão indo contra as convenções de banimento da tortura. Porque se a mulher quer abortar e o país não legaliza, criminaliza, essa mulher está sendo torturada por esse país. Como que a gente vai definir isso? Movimento do bem? Jesus, Cristo, caridade, direito reprodutivo? Eu não estou trazendo elementos que eu tive que ir para uma biblioteca, passar dias, né, tentando achar coisa secreta. Não, eu peguei na internet. Os livros que tratam disso, aí está parte da bibliografia, os depoimentos, eles constam, são públicos. Então, qual é a fundamentação da descriminalização do aborto? Antes de tudo, por parte desses organismos internacionais, controle da natalidade. Controle da natalidade para países de terceiro mundo. Preocupação com a saúde da mulher. Zero. Zero. Então, toda a argumentação que se tem para a aprovação do aborto, pensando na mulher, é você comprar o peixe que te venderam a respeito disso. Existe também uma outra visão, que eu vou falar rapidamente, que é a visão de que você tem que dar à mulher o mesmo entendimento que você tem da figura do homem na sociedade. Em princípio, a gente olha para isso e fala, não, tá legal, beleza. Mas qual é o problema? Que a mulher engravida e o homem não. Então, toda a igualdade entre homens e mulheres, ela sempre esbarra na gravidez. As feministas de segunda geração perceberam isso. Então, o aborto é uma pauta política para que você possa igualar homens e mulheres no mesmo plano.
Porque, biologicamente falando, entendam, biologicamente, a mulher é a reprodutora. A função biológica da mulher é a gestação e o parimento. Função biológica. Não estou falando de função social, moral, intelectual, porque aí a gente vai ver que se estendeu muito da função biológica. Mas a função biológica é essa. E essa função biológica acaba dando, na visão dessas pessoas, não uma dignidade superior da mulher, mas uma inferioridade da mulher. Então a maternidade não é uma dignidade. A maternidade é um empecilho. Por isso que esses grupos, tentando fazer valer o direito da mulher, eles têm que atacar a maternidade. Também não tirei isso da minha cabeça. Você tem pessoas que são intelectuais da área e que pesquisam isso. Nós, espíritas, temos que tomar muito cuidado com a bandeira que nós defendemos. Se você é feminista e é espírita, entenda, no centro espírita, você pode falar de feminismo à luz do espiritismo. Se você quiser falar do espiritismo à luz do feminismo, você está invertendo a ordem. Se você é a favor do aborto, da descriminalização do aborto, você tem que falar a descriminalização do aborto à luz do espiritismo. E não o espiritismo à luz da descriminalização. Você está invertendo a pauta. E isso é muito delicado. Eu vejo muitas pessoas que são a favor da descriminalização dizendo assim, mas Jesus disse para não julgar. Bom, então você pega todos os tribunais da terra e extingue. E deixa o mal prevalecer. Por isso que eu pedi, coloca aí que eu sou especialista em cristianismo antigo. Jesus disse, não julgueis para não seres julgados. Porque com a medida que julgardes, Jesus falou para a mulher adúltera, né? Aqui, o público ali, aqueles que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Mulher, onde é que estavam aqueles que te acusaram? Ah, foram embora, então também eu não te julgarei. E o resto da história? Ele disse para a mulher adúltera, vai e continue cometendo adultério? Que Deus te ama, te abraça, Ele respeita teu momento evolutivo? Você, mulher adúltera, vá e não peques mais. Tudo isso, que bom. Tem também uma passagem que as pessoas esquecem. Ah, mas nós temos que entender. Pensa como Jesus tratava as crianças. Porque na época de Jesus existia aborto, existia pedofilia e existia infanticídio. Era comum no Império Romano isso. Fazia parte da prática. Tem um livrinho muito legal sobre Pompeia. O que se descobriu de Pompeia na antiguidade? Vejam o que falam dos corpos das crianças que eram escravas em Pompeia. A vida que elas tinham. Olha o que Jesus disse sobre crianças. Aquele que fizer mal a um desses pequenininhos, preferível que amarrasse uma corda no pescoço, na mó de um moinho e se jogasse no mar. É o mesmo Jesus que disse que eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a divisão. Pessoal, como espírita, entendam, as pessoas não podem ser avaliadas pelos que elas defendem. Porque todo mundo defende a mesma pauta. Avalie a pessoa pelo que ela combate. Aí você vai ver quem é quem. Não avalie a pessoa pelo que ela defende. Porque todo mundo defende pobre, todo mundo defende criminoso, todo mundo defende doente, todo mundo defende. Avalia a firmeza doutrinária de uma pessoa pelo que ela combate. Porque, infelizmente, me permitam um espaço, as pessoas estão muito preocupadas hoje com like, com aplauso. Se nós estivermos preocupados com o espiritismo da boa política, não haverá espiritismo para as próximas gerações. Então nós temos que ter o bom combate. Se a gente não fizer isso,
Os maus, eles não são tímidos. Os maus são ousados. Eles esticam o elástico para ver até onde arrebenta. Quem tem família, veja, está falando da sua família. Você que é mulher, está falando do seu útero. Você que abortou, pegue e defenda a vida. É o melhor que você pode fazer. Defende a vida com todas as tuas forças. Porque isso vai ajudar a você entrar em paz com a tua consciência. Porque não tem nada mais sagrado do que a vida. Aí as pessoas assim, não, mas nós temos que entender e conviver com todas as ideias. Vamos falar sobre ideias? Existiu um cabo do exército alemão, que esse cabo do exército alemão, ele estava se recuperando de uma cegueira, porque tinha caído gás mostarda na sua trincheira, e ele voltou a Munique desempregado, sem expectativa nenhuma de conseguir o pão nosso de cada dia. O emprego que ele conseguiu foi no exército alemão como espião de diversos movimentos que queriam derrubar o Kaiser. Ele vai para uma cervejaria e começa a ver os alemães fazendo propostas a respeito de uma nova Alemanha. Ao invés de espionar essas pessoas, ele pede a palavra e fala da Alemanha que ele sonhava. O nome desse cabo era Adolf Hitler. Ele só tinha ideias. Ele não tinha um centavo no bolso. E as ideias deles resultaram em 46 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Não conviva com todas as ideias. Nem todas as ideias são boas. Nem todas as ideias merecem respeito. Nem todas as ideias merecem aplauso. Senão, a gente vai ver uma chacina aqui no Brasil em relação a esse tipo de prática. Muito obrigado pela paciência de vocês, da atenção de vocês e até uma outra oportunidade.